Boa noite, pessoal. O som tá bom para vocês? Um joinha aí, se alguém puder responder. E tá bom, Alexandre. Funcionando bem. Beleza. Então tá bom, gente. Hoje a gente vai começar a nossa quinta aula, tá? A gente vai falar... Opa, eu acho que eu abri... Ah, não, tá certo. Só o título do arquivo, que depois eu tenho que mudar. Não, tá errado mesmo, peraí. Só um pouquinho. Abri o arquivo errado. Tá aparecendo sepsis aqui. Né? Peraí. Bom, agora tá certo, desculpa aí, pessoal, é o técnico. Então, a gente vai começar a quinta aula, tá? A gente vai falar do paciente com hiperglicemia, tá? O paciente aí que procura o pronto-socorro por algum motivo, e a gente acaba encontrando aí uma diabetes descompensada, né? O quadro hiperglicêmico. Eu vou deixar só a minha voz, que hoje eu programei aqui de um jeito que eu vou conseguir autorizar a entrada do pessoal sem atrapalhar a aula, tá? Então, eu vou deixar só a voz, depois eu volto. Então, vamos lá, pessoal. Então, falar do paciente com hiperglicemia. Primeiro, alguns conceitos, né? O que é a hiperglicemia? Se a gente trabalhar puramente com o conceito de hiperglicemia, a gente vai ter um conceito de uma glicemia em jejum maior do que 126, ou uma glicemia em jejum pós-prandial, né, 2 horas após um episódio de refeição, acima de 200, né. Só que, normalmente, valores próximos disso, né, um paciente com uma glicemia de jejum de 140, ou com uma pós-prandial de 210, não costuma ter sintomas, né. Então, o paciente que procura o pronto-socorro com algum sintoma relacionado à hiperglicemia, ele costuma estar com um valor maior, né. E qual que é a demanda desse paciente, né, diabético, hiperglicêmico no pronto-socorro? A grande maioria das vezes, ele não procura o pronto-socorro por conta da glicemia alterada em si, né? Ele não abre a ficha lá, passa na enfermeira e fala, eu vim passar porque minha glicemia está 300. Normalmente ele vem passar por qualquer outro sintoma, qualquer outra queixa, e acaba sendo um achado, né? Ou a enfermeira é esperta e fala, não, esse paciente é diabético, vamos fazer um destro, ou tem, né, alguma alteração de repente no nível de consciência, vamos ver como está a glicemia, e daí acaba sendo um achado. Ou então o médico, na avaliação dele, ele acaba solicitando, né, ou a capilar, ou a sérica, né, e acaba encontrando aí algum valor mais alto. E a gente vai ter 3 situações diferentes aí que a gente tem que caracterizar bem, tá? No pronto-socorro relacionado ao diabetes, né? A hiperglicemia descompensada. Que é das complicações, né, metabólicas do diabetes aí relacionada à glicemia é mais frequente, né? Que seria a cetoacidose diabética quando comparado ao estado hiperosmolar.
Quanto à cetoacidose diabética, às vezes a gente aí num mês acaba pegando uns 2, 3 casos num PS grande. Estado hiperosmolar, às vezes passa meses sem aparecer nenhum, né? Só que o estado hiperosmolar a gente também tem que saber reconhecer porque ele tem uma mortalidade, né, mais alta. Então, também a gente precisa saber fazer o diagnóstico, precisa saber pensar nessa condição. E tem aquele paciente, que é a grande, imensa maioria, que não se enquadra em nenhum dos dois, que ele só está com uma diabetes compensada, ou porque comeu errado, ou porque não está fazendo tratamento regularmente, né? Ou então está com alguma condição clínica que está aumentando a glicemia dele. Ele está com um quadro infeccioso, de repente ele está em uso de corticoide. Então, é aquele paciente que tem a glicemia aumentada, mas aquilo não está trazendo aí nenhuma repercussão clínica para ele. Então, a gente tem essas três situações diferentes e que a gente vai tratar de maneiras diferentes, né? Até pensando em critério de internação, onde a gente vai acomodar. Então, aqui eu trouxe um caso clínico, tá? A aula a gente vai focar muito mais em uma dessas três situações e as outras duas a gente vai passar mais rapidinho. Então, vamos lá. Mulher, 24 anos, com peso de 60 quilos, sabidamente portadora de diabetes tipo 1, desde 14 anos de idade, em uso de insulina NPH 10 unidades de manhã e 5 à noite, regular 3 vezes, né? Mais correção sobre demanda conforme a escala orientada por médico assistente. Ela realiza acompanhamento endocrinológico irregular, não tem histórico de complicações crônicas associadas, refere emagrecimento não mensurado nos últimos 3 meses. O paciente iniciou um quadro de prostração, confusão mental, poliúria, polidipsia, vômitos nas últimas 24 horas, após ter comido demais e omissão de algumas doses de insulina. Ao exame físico, ela está obnubilada, então ela tem um rebaixamento do nível de consciência, está desorientada, localiza estímulos dolorosos, está febril, está com turgor cutâneo reduzido, então está desidratada, né, mucosa oral ressecada, e ele já descreve aí, né, dando o diagnóstico para a gente, um hálito cetônico, né, porque nunca, acho que todo mundo aqui em algum momento já sentiu, mas se ninguém nunca sentiu, é um hálito aí de uma maçã apodrecida, né, de vinagre. O paciente estava taquicárdica, taquipneica, com movimentos respiratórios profundos, o ritmo cardíaco era regular, sem sopro, as extremidades estavam perfundidas e sem edema. Ausculta pulmonar normal, abdômen doloroso, palpação difusa, e isso eu gosto de chamar a atenção nessa aula de cetoacidose, que frequentemente é uma queixa dos pacientes, né, a dor abdominal, e é uma dor abdominal inespecífica, né, que não faz você pensar aí em nenhum diagnóstico específico. Não tem irritação peritoneal, né, então foge um pouquinho daquele contexto de abdômen agudo, e às vezes acaba confundindo a gente. A glicemia capilar está acima do limite aceitável pelo aparelho, então aquela glicemia que a gente chama de HAI ou HI, né, nos sinais vitais dela tinha uma PA de entrada de 90/60, então aí uma PA limítrofe, taquicárdica 120, taquipneica, saturando 96 em ar ambiente. Então, a enfermagem, né, viu o destro HI e acabou levando essa paciente para a sala de emergência, tá? Então, qual que e assim, gente, é o correto mesmo, né? Eu sei que muitas vezes a sala de emergência tá cheia, né? E é um paciente que está conversando, está andando, grande parte das vezes, né? Está conversando, está andando, e às vezes o colega aí quer que, né, passe um primeiro atendimento em outro setor. Então, o ideal é que esse paciente realmente vá para a sala de emergência. Então, aquela abordagem sistemática, algumas perguntas, né? Qual é o nível de consciência desse paciente? Esse paciente do quadro clínico, do caso clínico, já está com um nível de consciência um pouco rebaixado, né? Qual que é o padrão respiratório, né? Então, descreve ali que tinha um padrão respiratório um pouco mais profundo. Como que é a avaliação da pele da paciente, né? Paciente desidratada, e por isso a gente consegue imaginar aí que essa paciente acaba sendo uma paciente grave.
pelo baixo nível de consciência, pela desidratação importante e pela hiperglicemia importante. Se a gente for avaliar aí ABCD, né, numa abordagem sistêmica, na parte do A, via aérea da alta lapérgia, só tinha um risco de aspiração pelo rebaixamento. No B, né, na parte da avaliação da ventilação, o paciente taquipneica, com esforço respiratório leve, movimentos profundos. E aqui a gente tem um padrão, tá, pessoal, que a gente tem que reconhecer, que é o padrão de Kussmaul, tá? Quem lembra lá das aulas de semiologia vai lembrar. A gente tem vários padrões respiratórios patológicos, né, e o Kussmaul é um padrão respiratório aí sugestivo num paciente com cetoacidose diabética grave, tá? Ele é específico da cetoacidose? Não. Ele é específico, de maneira geral, das acidoses metabólicas, né? Então, o paciente, para tentar, como uma maneira compensatória, lavar o CO2, ele hiperventila, né, e faz esse padrão mais superficial. Então, ele faz uma hiperventilação compensatória, né, lavando o CO2, ele vai acabar tentando diminuir a acidose causada pelo anion gap aumentar. A gente explica melhor essa parte. Então, lembrando lá do livro de semiologia, Kussmaul seria esse da segunda coluna, né, o segundo, onde o paciente ele faz as incursões profundas, né, e de maneira rápida. Ele primeiramente vai fazer uma apneia em ritmo de inspiração, aí depois ele volta a respirar, e depois ele faz uma outra apneia em ritmo de expiração. Aqui, eu não sei se vai abrir para vocês. Um pouquinho o anúncio da Shein. Mas para quem não lembra do padrão de Kussmaul, aqui a gente tem. Então, aqui é uma criança. Aqui é uma criança, tá, pessoal? Então, a gente pode ver que ele vai fazendo as incursões profundas, rápidas, intercalada com as apneias, né? A primeira apneia ele faz num ritmo de inspiração, e depois ele vai fazer a apneia no ritmo de expiração. Então, quando a gente vê um paciente com esse padrão respiratório, lembrar que ele pode e deve estar acidótico. Aí, continuando lá, na avaliação da circulação, é um paciente que aparentemente está hipovolêmico, né? E como que eu sei isso? Está desidratado, está taquicárdico, com as mucosas ressecadas, MPA tá limítrofe. E na avaliação do ABCD, cada vez que eu identifico alguma alteração, né, eu tento corrigir ela. Então, quando eu vejo que esse paciente aí está hipovolêmico, está taquicárdico, está tendendo a hipotensão, eu vou fazer a expansão volêmica, né? E, num segundo momento, eu vou tentar reduzir essa hiperglicemia e a participação aí dos hormônios contrarregulatórios. Na avaliação neurológica, é um paciente que está com rebaixamento de nível de consciência, ele não traz dados aí para a gente calcular o Glasgow, mas a gente imagina que deve estar em 12, 13. E na parte da exposição, a gente vai tentar procurar aí algum sinal que ajude a gente a pensar num fator desencadeante, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem uma erisipela, a gente pode pensar que é um foco infeccioso descompensando o diabetes do paciente. Então, quando a gente fala em hipótese diagnóstica, né, com essa glicemia aí acima de 500, 600, né, glicemia high, a gente vai ter que diferenciar duas síndromes diferentes, né? A primeira delas é a cetoacidose diabética, que a gente vê bem mais frequentemente do que a outra, onde o paciente ele vai estar hiperglicêmico, vai estar com um aumento da produção de corpos cetônicos. Se a gente calcular o anion gap, depois eu mostro para vocês como que faz, ele vai estar com o anion gap elevado, né? Então, e é um quadro que é muito mais comum no diabetes tipo 1 do que no tipo 2. Pode acontecer em diabetes tipo 2, às vezes a gente não pensa na cetoacidose, por ser um paciente um pouco mais velho,
né, por ele ter um perfil de diabetes tipo 2, mas pode acontecer, tá, pessoal? É muito mais comum um diabético tipo 1, e muitas vezes o diagnóstico acaba sendo feito na primeira crise de cetoacidose, mas pode acontecer sim no diabetes tipo 2. E no estado hiperosmolar, né, normalmente a gente tem glicemia mais elevada do que no CAD, a gente tem distúrbio do sódio associado mais frequentemente, né, e é um paciente mais grave, né, um paciente que normalmente está comatoso, bem mais rebaixado, às vezes convulsionando. Num primeiro momento, lógico que os hospitais aí acostumados a atender AVC, vai acabar fazendo glicemia no primeiro atendimento, mas é um paciente que, se eu não fizer a glicemia no primeiro atendimento, eu vou, às vezes, até levar o atendimento mais para um lado neurológico, né, pensando numa convulsão, pensando num AVC, do que num quadro metabólico, né, então é importante aí fazer a glicemia para o paciente que tem alteração no nível de consciência. E até pensando no contrário, né, às vezes o déficit neurológico do paciente é só uma hipoglicemia que a gente corrige e resolve. E uma coisa que eu gosto de comentar também, que às vezes o paciente faz uma sobreposição, né? Então, ele acaba fechando critérios para acidose, né? Então, tem um pH baixo, tem um BIC baixo, tem produção de corpo cetônico, mas quando eu calculo lá a osmolaridade sérica, eu vou mostrar para vocês depois, a osmolaridade plasmática, ele acaba fechando uma osmolaridade maior do que 320. Isso aí é apenas, né, conceitual, não vai mudar a nossa conduta, mas saber que a gente pode ter uma sobreposição aí das duas condições, tá? Presente em mais ou menos um terço dos pacientes. Então, falando mais, esse vai ser o foco principal da aula, né? A gente quer que todo mundo aqui, principalmente dos setores fechados, saibam tratar direitinho de cetose diabética. Eu sou meio taxativo nessa parte, mas é lógico, né? Tem paciente que chega muito grave, mas a gente pegar um paciente que não chegou tão grave assim, a gente perder esse paciente, eu acredito que é uma prática assistencial, né? Então, é um paciente que a gente não deve perder, né? Que se a gente fizer tudo direitinho, a gente consegue reverter o quadro. Então, ela é muito mais comum no diabetes tipo 1 do que no diabetes tipo 2, né? Antigamente, antes da era aí da insulina, tinha uma mortalidade absurdamente alta, mas em 1950, com a chegada aí dos antibióticos, né, rolou a penicilina um pouco antes, eles entenderem que na fisiopatologia da doença a hidratação vai ser muito importante no tratamento, aprender a corrigir os distúrbios eletrolíticos, e com a chegada da insulina, a mortalidade caiu bruscamente, passou para 10% já lá em meados de 1950. Quando a gente está em um serviço que é já habituado aí a tratar esse tipo de paciente, a gente tem uma mortalidade muito baixa, normalmente é menor do que 1%. Ela pode ser um pouquinho mais alta e esperada em pacientes idosos, né, que normalmente ele não vai ter uma função cardíaca boa, uma função renal boa para aguentar toda a sobrecarga volêmica que precisa, ou então na coexistência de outras doenças graves, né. Uma das complicações, tanto da doença quanto do tratamento, é o edema cerebral, né, que a gente se preocupa aí em não fazer, né, mas quando ele está presente, ele vai subir a nossa mortalidade aí de menos de 1% para 30%. Então, por isso que a gente tem que ficar atento aí para a avaliação neurológica do paciente. Quando a gente fala em critérios de cetoacidose, e isso mudou recentemente, tá, pessoal? Antes a gente falava em 250, agora a gente já fala em 200, tá? E a sociedade brasileira, ela também coloca que não precisa mais ser gasometria arterial, tá? E isso eu acho bacana, porque é um paciente que está saturando bem, né? É um procedimento doloroso. Se você pega aqueles pacientes que são um pouco mais velhos, já aí com 25, 30 anos, que já tiveram várias internações por cetoacidose diabética, muitas vezes eles até têm uma relutância em querer ficar internado, em querer coletar gasometria, não, porque vocês vão ficar me furando, vai coletar aquele exame, vai ficar coletando aquele exame toda hora. Então, isso eu já acho legal que
a sociedade brasileira mudou, né? Hoje a gente já pode utilizar a gasometria venosa para fechar diagnóstico, mas, voltando, uma glicemia acima de 200, a acidose metabólica, né? Então, um pH menor que 7,3, ou um BIC menor que 15, e conseguir demonstrar a cetose de alguma forma, né, o aumento dos corpos cetônicos. A grande maioria dos serviços não tem a dosagem plasmática disponível, tá? E mesmo quando tem, assim, é um exame desnecessário, né? Se você consegue facilmente mostrar que tem corpo cetônico na urina, só precisa de um exame de urina 1 para isso. Tem uma glicemia maior que 200, tem uma gaso com pH menor que 7,3, você já fechou o diagnóstico, você não precisa gastar um exame caro e pouco disponível, né? Então, basicamente, que a gente usa glicemia, gaso e a urina 1 para fechar aí o diagnóstico. Essa tabelinha aqui, embora, né, a sociedade brasileira mudou para 200 o critério diagnóstico, ela é da sociedade americana de diabetes. Eu gosto dela porque ela compara com o estado hiperosmolar, tá? Então, com uma glicemia acima de 250, eu já posso, 200, 250, eu já posso ter essa acidose, né? Então, não é um valor tão alto assim, talvez não seja, não, pode ser. E, em comparação com o estado hiperosmolar, eu vou ter uma glicemia normalmente muito mais alta, né? Então, já vi aí paciente com estado hiperosmolar com glicemia de 800, 900, 950, então são valores bem mais altos. O pH, né, como o próprio nome diz, na cetose diabética vai estar baixa, né, e a gente vai classificar o paciente como grave quando esse pH for menor que 7, o BIC for menor que 10. Já no estado hiperosmolar, né, como não tem acidose, eu vou ter um pH normal e um BIC, consequentemente, normal também, tá? Na urina, os corpos cetônicos na cetoacidose vão estar positivos, né, acima de 2 cruzes. No estado hiperosmolar, vai estar negativo ou então fracamente positivo, né, e uma cruz normalmente. A osmolaridade na cetoacidose vai ser variável, mas no estado hiperosmolar tem que ser acima de 320. No anion gap, na cetoacidose leve, eu vou ter um anion gap acima de 10, na moderada, na grave, acima de 12, e no estado hiperosmolar vai estar sempre abaixo de 12, né? E o nível de consciência vai variando, né, conforme a gente vai aprofundando a gravidade da cetoacidose. Então, na leve, o paciente está alerta, vigil, na moderada, ele já pode estar aí começando a ficar sonolento, começando a alterar o nível de consciência, e na grave, ele já pode estar mais rebaixado. Já no estado hiperosmolar, normalmente o paciente já dá a entrada bem rebaixada, tá? Outros critérios aí que vão indicar uma cetoacidose grave, né, além daqueles que a gente falou. Se eu conseguir dosar os ácidos cetônicos no sangue, se eles estiverem acima de 6, se eu tiver já na entrada uma hipocalemia, a gente vai falar aí que a gente tem que dosar o potássio antes de iniciar o tratamento, né? E quando eu tenho um potássio mais baixo, isso dificulta, porque primeiro eu vou ter que repor potássio para depois eu iniciar a bomba de insulina, né? Então, estar com potássio baixo na admissão aí já denota uma gravidade um pouco pior. Rebaixamento do nível de consciência, né, Glasgow menor que 12, saturação menor que 92, são critérios aí basicamente de disfunção orgânica, né, pessoal? Uma pressão sistólica menor que 90, né, que seria o paciente já evoluindo com choque, paciente taquicárdico ou então bradicárdico, e quando tem um anion gap acima de 16. Então, são outros indicadores aí que levam a avaliar que esse paciente é mais grave. E sempre a gente tem que pensar em fatores desencadeantes, né? Então, basicamente, a grande maioria dos pacientes que fazem cetoacidose, eles estão tomando a insulina de maneira inadequada, né? Então, ou a dose, ou a frequência, ou acabou a insulina, ele não foi buscar ainda, também a questão da alimentação, né? Então, a grande maioria das vezes é má adesão terapêutica, né? A segunda, mais frequente, que a gente sempre vai ter que pensar, né, quadro infeccioso, né? Então, às vezes é uma menina que está com uma ITU, às vezes é uma jeca, às vezes é um quadro pneumônico. Então,
pensar que pode ter um fator aí infeccioso, o paciente jura por Deus que ele está tomando a insulina direitinho, tem que pensar o que levou esse paciente a descompensar, né? E daí, nesse caso, a infecção seria o mais comum. Um diabetes recentemente diagnosticado, né? O paciente ainda está na fase aí de ajuste de dose, condições sistêmicas graves, tá? Então, um infarto extenso, um TEP extenso, uma pancreatite necrohemorrágica. Então, pode fazer com que o paciente aí evolua com uma hiperglicemia e acabe fazendo uma acidose junto. Álcool, tá? O paciente, só o álcool por si só em excesso também faz acidose, né? Mas é um paciente que daí também não vai estar se alimentando na frequência certa, utilizando a insulina da maneira correta. Então, o álcool e drogas ilícitas costumam desencadear aí também processo de cetoacidose. Algumas medicações, corticoide, tá? E isso a gente viu muito na era aí feia do Covid, né? Passava prednisona para casa, ou então todo mundo que internava usava dexametasona, metilprednisolona. Então, a infecção do Covid grave por si só já fazia uma hiperglicemia, né? Aí, usava altas doses de corticoide, né, para tentar resgatar esse pulmão. Então, tinha muitos fatores que contribuíam para a hiperglicemia, às vezes era um paciente que não tinha um diabetes tão importante e você acabava tendo que entrar com bomba de insulina para ele na UTI, tá? E a parte endocrinológica e a acromegalia também desregula o eixo. Diagnóstico diferencial, né? Então, saber que nem todo paciente que tem cetoacidose diabética, tá? Então, às vezes o paciente produz corpos cetônicos, mas não é por diabetes. E quais que são as causas aí? Então, uma inanição, né, uma desnutrição muito intensa, paciente com um quadro catabólico muito exacerbado, a ingestão de álcool, uma acidose lática, né, então, um paciente às vezes séptico, mas ser grave, ou então uma intoxicação por metformina, né, às vezes o paciente tenta se matar tomando metformina, acaba fazendo uma acidose lática. Algumas medicações, né, então o AS pode fazer, né, a criança gosta aí de tomar o AS cor de rosinha, o AS infantil, em doses altas pode fazer quadro de cetoacidose, insuficiência renal, os álcools impróprios para ingestão, né, então metanol, etileno glicol, às vezes o paciente por algum motivo acaba tomando, ou até não sabendo que tem na bebida dele e acaba fazendo a acidose. E eu não vou me aprofundar nisso, tá, pessoal? Mas o pessoal dos Estados Unidos tem até um mnemônico para lembrar de diagnóstico diferencial, né, a IU-TIPS, que são diversas causas que podem fazer cetoacidose, né, sem ser o diabetes. Então, com uma osmolaridade aí normal, abaixo de 320, então todas essas podem fazer. Mas, se o paciente não tem histórico de diabetes, não tem uma hiperglicemia na chegada e eu estou com uma acidose metabólica, eu vou investigar outras causas, né? Então, lembrar que pode ser alguma outra coisa. Os exames que a gente vai pedir, né? Glicemia, óbvio, né? Vai fazer parte aí do diagnóstico. Lembrar que para o diagnóstico a gente fala um valor acima de 200, mas normalmente os pacientes costumam chegar com uma glicemia maior que 300, tá? Algumas situações, pessoal, a pessoa pode fazer o que a gente chama de CAD euglicêmico. O que seria isso? A pessoa faz cetoacidose, né, ela preenche lá os critérios, tá com diabética, tá com produção de corpos cetônicos, pH tá baixo, BIC tá baixo, mas não tem um valor tão alto, né, às vezes tem lá uns 180, é um valor que está um pouco aumentado, mas abaixo de 200. Quais que são situações que podem fazer isso, né? Então, hoje tem as medicações, né, os inibidores do SGLT2, então Forxiga, Jardiance, essas medicações fazem eliminar a glicose na urina, né, que a gente chama de glicosúricas. Então, a glicemia dele vai ser um pouco mais baixa, né, do que seria dentro daquela situação, porque ele está eliminando o excesso de glicose na urina.
tá? Ou então, paciente com desnutrido, baixa ingestão alimentar, gestante. Gestante, quando faz cetacetose, não costuma fazer um valor de glicemia muito alto, abuso de álcool ou insuficiência hepática. Então, são pacientes que podem fazer cetacetose com valores mais baixos de glicemia. Se a gente tiver disponível, né, dosagem dos corpos cetônicos, na grande maioria, né, em todo serviço que eu trabalho, acaba fazendo só na urina, tá, pessoal? Né, que é pesquisa de corpo cetônico na urina, coloca a fitinha lá, deixa reagir. Normalmente acima de 2 cruzes. Tá? A gasometria. Então, aqui está baseado ainda na aula na Sociedade dos Estados Unidos, então ele coloca como arterial, mas podia ser já venosa, né, pela Sociedade Brasileira. Então, a gente pede a gasometria e os eletrólitos, né? Quais que são as contas que a gente vai ter que fazer, tá? E isso não precisa saber, né? Às vezes eu lembro de tanto falar, mas boa parte das vezes eu esqueço e eu vou lá, abro no Google, né? Fórmula, acidose metabólica, calculador online, tem aplicativo para isso. Então, mas quais são as contas que eu vou ter que fazer, tá? Se eu estou na dúvida, né, se é uma cetoacidose diabética mesmo, quero calcular o onion gap. Então, como calcular o onion gap? É a diferença do sódio com a soma do bicarbonato e do cloreto, tá? Cloreto, nem todo PS vai ter disponível aí para pedir na porta, no pronto-socorro. Então, às vezes a gente não consegue calcular o onion gap por causa disso. Mas a gente imagina que ele está aumentado, né? Se é um paciente que está no quadro de cetoacidose e tem uma hiperglicemia junto, a gente vai deduzir que é uma CAD, portanto, um anion gap aumentado. Osmolaridade plasmática efetiva. Né? Essa é fácil de fazer, só precisa do sódio e da glicemia. A glicemia, a gente usa a sanguínea, tá? Então, mesmo eu tendo lá a glicemia de entrada, 400, 500, HI, eu preciso pedir a glicemia do sangue, até para saber o valor real, né? Lembrar que a glicemia capilar normalmente é 10 a 15% mais baixa do que a real, e se tiver high, né, HI, eu não vou saber o valor exato, então preciso da glicemia sérica plasmática para saber a glicemia real do paciente. Então esse é fácil, 2 vezes o sódio mais glicemia dividido por 18. Esse me dá a osmolaridade. Para quê? Para eu conseguir diferenciar do estado hiperosmolar. Estado hiperosmolar, se a minha osmolaridade der acima de 320, eu vou fechar o diagnóstico aí para estado hiperosmolar. E o cálculo do sódio corrigido pela glicemia, tá? Por que é importante? Esse é o que eu mais uso já, a calculadora pronta. Porque às vezes a gente olha e fala, esse paciente está hiponatrêmico, esse paciente está hipernatrêmico, e a gente sai corrigindo, só que a glicemia, ela puxa, né, o sódio junto para o extracelular. Então, aquele valor não é o real do paciente. Então, antes de sair corrigindo hipo ou hipernatremia, a gente tem que saber qual que é o sódio real, tá? E por que é importante isso? Se eu, por exemplo, hiperidratar um paciente, ou então deixar ele diminuir o sódio dele muito rápido, eu vou contribuir aí para uma das principais causas de morte nesse paciente, que é o edema cerebral, tá? Então, as 3 contas mais importantes são essas 3, mas tem na internet para todo mundo. Tá, então, retornando àquele caso, veio com pH de 7,15, veio com BIC de 14, então vou fechar aí como uma acidose moderada, né? Já trouxe as contas prontas para vocês, então o anion gap deu 23, acima de 12 é aumentado, né? A osmolaridade deu 316, então não deu acima de 320, não é estado hiperosmolar, e o meu sódio corrigido deu 152. Então, olha a diferença. No laboratório tinha vindo um sódio para mim de 145, mas o real do paciente era 152, tá? Então, eu ia classificar ele como sem distúrbio de sódio, e agora eu passo a ter uma hipernatremia aí associada. Então, é importante saber o sódio real para você ir acompanhando aí a hidratação do paciente. Aqui eu trago um exemplo, que a gente atendeu lá em Guarulhos uns anos atrás. Então, uma paciente que chegou aí com um pH de 6,78, né? Se a gente lembra aí das aulas de bioquímica, vamos falar que esse paciente é incompatível com a vida, né?
e com um BIC de 3, então uma cetose aí bem grave. É uma paciente que a gente tratou direitinho aí, conforme a gente vai passar os próximos slides, com 2, 3 dias na UTI, mais 2, 3 dias no quarto, recebeu alta, né? Então, a gente olha para essa gasometria, a gente imagina que o paciente está morto, né, pré-óbito, e a cetacidose é chata de tratar, né, tem bastante detalhe, mas ela é recompensante, porque você realmente tira a pessoa de um quadro de pré-morte para uma alta aí em poucos dias. E se essa gasometria fosse de outras situações de acidose metabólica, né, um quadro de choque séptico, o que for, provavelmente esse paciente realmente iria falecer, mas na cetacidose não. Então, continuando, sódio, a grande maioria dos pacientes vai estar com uma hiponatremia leve, tá? Normalmente ela é dilucional, por conta da glicose estar puxando o sódio para fora para o espaço extracelular, né? Então, a gente precisa calcular a correção e precisa saber qual que é o sódio real do paciente. Já no estado hiperosmolar, né, é o contrário. Normalmente ou está normal ou está elevado. A grande maioria das vezes está até um pouco elevado. E esse paciente tem um maior grau de urese osmótica, né? Então ele fica bem mais desidratado do que na cetacidose. O potássio. O potássio, a gente tem que lembrar que, embora às vezes o valor que a gente está recebendo lá do laboratório está normal, é um paciente que o potássio corporal total dele está diminuído, tá? Por quê? Porque é um paciente que está com poliúria, então ele está eliminando aí potássio pela diurese. Quando a gente dosa, normalmente vem normal ou até elevado, né? Esse potássio aí está no extracelular, por a gente ter esse deslocamento por conta da osmolaridade aumentada, tá? E, gente, sempre, a gente vai falar isso depois também, antes de iniciar tratamento com insulina injetável, a gente tem que saber quanto está o potássio do paciente, porque a insulina vai diminuir o meu potássio, né? Que é até uma das medidas que a gente faz, né? A glicoinsulina, solução polarizante, um dos efeitos colaterais dessa medida é abaixar o potássio. Fósforo, se a gente tiver disponível, vai estar diminuindo, tá? Na mesma lógica, tá? A eliminação está aumentada na diurese. Amilase e lipase, aqui é uma das coisas que eu gosto de sinalizar para vocês, tá? O paciente chega com dor abdominal, pronto-socorro, ganha o maldito barricograma, né? TJ, GP, bilirrubina, amilase, lipase, gama-GT, fosfatase, todo paciente que chega com dor abdominal ganha esse pacote. Tem que pensar, gente, que o pâncreas desse paciente está em sofrimento, né? Ele já está aí praticamente sem ilhota, e o pouco que tem está tentando produzir insulina. Então, é um pâncreas que está inflamado. Então, a amilase e a lipase do paciente podem estar aumentadas sem ter pancreatite, tá? Então, tomem cuidado, né? Primeiro, antes de saber o porquê que você está pedindo, antes de pensar, né, no diagnóstico, você tem que saber o que você está pedindo no exame e, se ele vier alterado, o que você vai fazer com ele, né? Então, quando vocês forem pedir amilase e lipase para o paciente com cetacidose, é a mesma história do detímero, né? Depois você vai vir alterado, você não vai saber o que fazer com ele. Então, se o paciente tiver uma suspeita forte de pancreatite, dor abdominal, radiada para o dorso, né, tem histórico aí de álcool, de cálculo biliar, aí a gente vai fazer uma toma com contraste, tá? Então, esquecer um pouco a parte das enzimas para pensar no diagnóstico de pancreatite. Hemograma, a segunda coisa que eu gosto de sinalizar, e acho que é uma das mais importantes, tá? A grande maioria dos pacientes com cetacidose sai com prescrição de Rocefin no sistema, mesmo sem ter um foco infeccioso. Por quê? Porque é um paciente que vem com leucocitose, tá? É um paciente que está desidratado, né? É um paciente que está inflamado. Então, ele vai vir com leucocitose, tá? E daí, o que a gente faz? Mas eu estou vendo uma leucocitose de 15 mil, de 18 mil, e não vou dar antibiótico para o paciente, se for uma sepse, se ele estiver morrendo. Então, vamos pesquisar focos infecciosos, né? Vamos ver como está a urina, vamos ver como está o raio-x. Tem sintoma de alguma infecção, né, clínica?
Normalmente, quando tem uma infecção, essa leucocitose costuma ser muito mais intensa, normalmente superior a 25 mil, ou então ter desvio, né? Nesses casos aí, né, mais que 10% de passão, daí a gente vai pensar no quadro infeccioso associado. A leucocitose por si só não vai dar diagnóstico de infecção para a gente. Creatinina e ureia podem estar aumentadas pela desidratação, e isso a gente vai corrigir aí com a hidratação. O lactato, né, a minha hipovolemia, né, vai aumentar aí um ambiente anaeróbio, vai ter uma produção maior de lactato, então o lactato também pode vir aumentado. Tá terminando, tá, pessoal? Tratamento, né, primeiro chave essencial do tratamento, tanto do estado hiperosmolar quanto da cetoacidose, hidratação, né? Então, uma expansão volêmica inicial, normalmente a gente vai fazer 500 a 1.000 ml por hora durante as 2 a 4 primeiras horas. Então, é um paciente que vai receber bastante. Na cetoacidose, isso é tranquilo, porque a grande maioria é jovem, não tem disfunção cardíaca, né? Então, aguenta bem. Se alguém quiser, né, ser um pouco mais científico, né, acadêmico, 15 a 20 ml aí na primeira hora, tá? Mas, no geral, 500 a 1.000 ml por hora nas 2 a 4 primeiras horas. Se o meu sódio estiver baixo, eu posso corrigir isso, posso fazer uma hidratação numa velocidade mais baixa, para tomar cuidado aí com edema cerebral, tá? Se o meu sódio estiver normal ou elevado, principalmente elevado, né, eu posso associar aí uma solução ao meio, ou então adicionar glicose 5 a 10%. Ah, mas eu vou dar glicose para paciente com hiperglicemia? Não vai ser esse o mecanismo de tratamento, tá, pessoal? Esquece que essa parte de ar não pode dar glicose. Então, a glicose muitas vezes vai ser necessária, a gente vai... o que vai ser considerado para resolução do meu quadro de cetoacidose? Corrigir a minha acidose, né? E às vezes eu já corrigi a glicemia, minha glicemia já está abaixo de 200, mas eu não corrigi a acidose ainda, então vou precisar entrar com soro glicosado junto. E é aquela hora que dá tilt na cabeça das pessoas, né? O paciente está com cetoacidose, estou dando diabetes, o paciente está com cetoacidose diabética, eu estou dando glicose junto. Então, para os pacientes que estiverem com sódio aumentado, pode ser necessário para ajudar a controlar o sódio. Potássio, né? Então, a gente não vai fazer insulina antes de receber o primeiro potássio. Ah, doutor, mas no hospital que eu tô demora 2, 3 horas para sair o potássio. Você vai ligar para o laboratório e vai falar assim, ó, eu quero que roda o potássio na gaso, tá? Aí, com base naquele potássio, você já inicia o teu tratamento. Gasometria sai resultado em 10 minutos, então não tem desculpa aí para fazer errado. Se o meu potássio tiver acima de 5,3, no geral acima de 5, 5,3, eu não vou precisar dar potássio para ele. Eu posso hidratar, iniciar minha bomba de insulina e vida que segue, né? Vamos coletar aí nova gás e novos eletrólitos a cada 2 horas. E aí é importante o papel venoso, né, pessoal? Ficar coletando gás arterial a cada 2 horas, o paciente vai te odiar pro resto da vida. Se o meu potássio for intermediário, então de 3,3 a 5,3, que num paciente normal consideraria esse valor ok, a gente vai repor, mas a gente vai repor uma quantidade menor. A gente vai colocar aí uma ampola e meia, 2 ampolas a cada litro, tá? Já estou trazendo pronto para vocês. Isso, meu potássio, e eu posso fazer a bomba de insulina junto. Se o meu potássio estiver abaixo de 3,3, eu não posso dar insulina, porque senão a insulina vai baixar mais meu potássio, e hipocalemia pode fazer aí arritmia ventricular. Então, primeiro eu vou ter que dar potássio para o paciente, aí a próxima gaso, ver quanto que está o potássio novamente, e só depois que ele estiver acima de 3,3 que eu vou iniciar a bomba de insulina. E nesse caso, eu vou dar aí de até 3 ampolas por litro, né? Então, isso é uma das chaves mais importantes da aula, tá, pessoal? Tem que coletar o potássio antes de iniciar a bomba de insulina. Então, a insulina, como eu falei, não deve ser iniciado antes do resultado do potássio. No geral, para esse paciente, a gente vai fazer bomba de insulina endovenosa, mas se por algum motivo não tiver condições de acesso, as primeiras doses a gente pode fazer subcutânea, pode fazer intramuscular, são vias aí de administração seguras para esse paciente.
Paciente crítico, com rebaixamento de nível de consciência, a gente sempre vai dar preferência para a bomba de infusão, tá? Como que a gente monta? Então, eu vou colocar lá 99 ml de soro, né? Tiro 1 ml do pacotinho de 100 e completo com 1 ml de insulina, que vai ter 100 unidades. Então, eu vou montar uma solução de 1 para 1. Em 100 ml de solução, eu vou ter 100 unidades de insulina. Aí eu pego o peso do paciente. Né? Então, o paciente tem 70 quilos. Multiplica por 0,1. Então, vai dar 7. 7 ml eu vou fazer em bolos. E 7 ml hora vai ser minha taxa de infusão da bomba de insulina, tá? Então, é de 0,1 a 0,14. Eu gosto do 0,1 porque daí a mesma dose que você faz em bolo, você já programa a bomba para facilitar a enfermagem. Qual que é a minha meta? Reduzir a glicemia de 50 a 75 a cada hora, tá? Então, começou com 500. A minha ideia é que no próximo glicemia, que eu vou fazer de hora em hora, ou vai estar 450 ou vai estar 425. Não está esse valor, continua igual ou subiu, eu vou dobrar minha velocidade de infusão, tá? Então, estava 7 ml hora, eu vou passar, por exemplo, para 14, tá? Então, só para vocês saberem como que maneja. Então, o meu objetivo é de diminuir 50 a 75 a cada hora. Quando eu chegar abaixo de 200, eu não vou desligar, tá, pessoal? Eu vou reduzir essa velocidade para 0,02 a 0,05, pensa como metade da dose que você estava usando antes. Então, eu estava usando 7, vou usar 3,5, tá? E se continuar mantendo aí abaixo de 200, eu vou associar o soro glicosado junto, tá? Então, eu só vou desligar a bomba de insulina quando a cetoacidose estiver corrigida, não quando a glicemia chegar abaixo de 200, tá? Isso é um erro que às vezes acontece, né? A enfermagem vê que a glicemia está 150 e desliga a bomba, tá? Então, eu vou desligar a bomba quando reverter a cetoacidose. E quando que reverte a cetoacidose? Quando a glicemia fica abaixo de 200 e tem mais os dois seguintes fatores. Então, bicarbonato já acima de 15, um pH acima de 7,3 ou um anion gap menor que 12. Uma coisa muito comum de acontecer é corrigir, desliguei a bomba e doar o de emergência, depois o paciente volta, né, horas depois. Então, a gente tem que prevenir o rebote, tá? Como que a gente faz isso? A gente vai fazer a primeira dose da insulina NPH de 1 a 2 horas antes de ligar a bomba. Então, eu estou vendo lá que a gaso está melhorando, está quase chegando próximo do valor de reversão. Imagino que a próxima gaso já vai estar revertido, então eu já faço a primeira dose aí de insulina NPH, tá? E para quem for fazer a prescrição aí, se tiver num hospital que precisa fazer a prescrição da continuidade, né, for para UTI, ou então não tem vaga, vai continuar na emergência. O NPH a gente vai calcular 0,5 a 0,7 unidades por quilo por dia, e eu vou deixar aí, não, isso o total de insulina, né, e 50% eu vou fazer de insulina NPH, e os 50% eu vou fazer de insulina regular, dividido aí nas 3 principais refeições, tá? Depois eu mando os slides para vocês terem. Repor bicarbonato, né? Isso é uma das coisas que eu mais brigo com a galera que faz de emergência. Quem faz aí já deve ter conversado comigo em algum momento, né? E a questão da reposição de bicarbonato, tá, pessoal? É diferente da reposição de bicarbonato por outras situações, por outras acidoses metabólicas, tá? Então, por exemplo, o pessoal da nefro tá com um BIC de 17, eles já estão dando bicarbonato. Ah, tô com uma acidose metabólica na UTI, um paciente grave, séptico, tô com pH menor que 7,15, tô repondo bicarbonato. Na cetoacidose é diferente, não vai fazer de rotina, eu só vou fazer se o meu pH tiver menor que 7, né, ou menor ou igual a 6,9, e também não vou sair repondo loucamente, vou fazer 100 ml aí, para 400 de água destilada, vou montar uma solução, e vou deixar isso correr aí em 2 horas, tá? Eu querer corrigir a minha acidose mais rápida, dando um excesso de bicarbonato, vai ajudar a depois fazer um evento paradoxal, né? Então, o paciente vai piorar dos distúrbios hidroeletrolíticos por conta do excesso de bicarbonato que a gente deu. Então,
não adianta querer fazer de um jeito esperto para corrigir mais rápido, né? Tratamento da hidratação e bomba de insulina. Bicarbonato a gente vai fazer só quando o pH está menor que 7, não é nem no sentido de corrigir a cetoacidose, é só no sentido de evitar que o meu paciente faça uma parada cardíaca pela acidose, tá? Então, o bicarbonato não trata a cetoacidose, tá, gente? Ele só é uma prevenção aí de parada. Então, só vou fazer quando o meu pH estiver menor que 7. O edema cerebral, né, que é a principal complicação que a gente fica aí com os pacientes com cetoacidose, pode acontecer pela própria doença e pode acontecer pela hiperidratação, hiperreposição de sódio que a gente faz para esses pacientes. A grande maioria das vezes acontece nas 2 primeiras horas do tratamento, mas pode acontecer aí num período estendido de 24 a 48 horas após o início do tratamento. Quando que eu vou pensar que o paciente pode estar fazendo edema cerebral, tá, gente? Isso eu vou acabar vendo mais na UTI, porque o paciente não fica tanto tempo no PS, a não ser que esteja com falta aí de UTI, ou seja, um paciente cross. Então, um paciente, ou que ele fala que surgiu uma dor de cabeça nova, ou então, se ele já estava com uma dor de cabeça, a dor de cabeça dele piorou, ele altera o nível de consciência, pode ficar irritado, confuso, pode ter dificuldade em despertar, pode ter paralisia de nervo craniano, pode ter um papiledema se fizer um fundo de olho, tem a tríade de Cushing lá do pessoal da neuro, né, que o paciente aumenta a pressão, faz bradicardia e faz bradipneia, só que já é um sinal de tardio, né, já é um sinal aí de hipertensão intracraniana mais importante. E o paciente começa a desaturar. Fiz a suspeita de edema cerebral, eu vou fazer o manitol, né, para tentar corrigir isso, tá? Ninguém vai sair colocando pique no paciente para saber se é realmente aquilo naquele momento, ou levar para tomo, né, até vai levar para tomo num segundo momento, mas você precisa tirar ele do risco, né, lembrar que a mortalidade de edema cerebral é de 30%. Então, suspeitou, faz o manitol, né? Depois não era, a gente corrige de outra forma. Mas a gente faz esse manitol para tentar aumentar aí a pressão oncótica do plasma, tentar puxar tirar esse excesso de líquido do extracelular no tecido cerebral, tá? E aí, para terminar, gente, então vocês me perguntam, você só falou do tratamento de cetacidose, né? O tratamento do estado hiperosmolar é o mesmo. Hidratação, bomba de insulina, só vou tomar mais cuidado com a correção do sódio, porque normalmente esse paciente está hipernatrêmico, tá? Tá com o sódio aumentado. Ah, Alexandre, eu faço porta, né? Estou ali com um paciente com a glicemia de 300, pedi os exames para ele, não é nem cetacidose, nem estado hiperosmolar. O que eu faço com ele, né? Quando que eu posso dar alta para ele? Então, primeiro, pessoal, saber por que descompensou. Está com quadro infeccioso? Está tomando alguma medicação que aumenta a glicemia? Não usou a medicação hoje? Né? Às vezes o paciente só não usou a medicação dele, você vai fazer ali um pouquinho de hidratação, um pouquinho de insulina e ele vai corrigir facilmente. Então, primeiro de tudo, você tem que saber pensar o que está aumentando a glicemia desse paciente. Segunda coisa, quem que a gente tem que tomar cuidado? Que o paciente firma baixa, né? Então, chegou com 350, hidratei, fiz insulina, continua, ou aumenta. Aí fiz uma segunda etapa, fiz uma terceira etapa, daqui a pouco o paciente está uma pipa, né, de tanto soro que a gente está fazendo e não está baixando a glicemia dele. Esse pacientezinho a gente tem que acender um sinal de alerta que ele tem algum fator precipitante aí para aumentar a glicemia dele e que continue existindo, porque eu não agi sobre ele ainda. Então, a grande maioria das vezes é um paciente com quadro infeccioso, né? Então, esse paciente às vezes vai precisar ficar porque eu não estou conseguindo corrigir a glicemia dele, tá? No geral, abaixei a glicemia do paciente acima de 205, abaixo de 250, né? Não tem outros distúrbios eletrolíticos, então é um estado geral bom, né? Tem questão, às vezes, de não ter usado medicação direito, tá bem para casa, tá? Sem estresse. Então, às vezes os colegas acabam ficando com medo, né, de manejar esses pacientes na porta, mas não fechou para cetoacidose, não fechou para estado hiperosmolar. E eu estou conseguindo abaixar a glicemia dele, né, não está persistindo, não está aumentando, eu me sinto seguro para liberar ele, tá?
Outro caso que eu gosto de colocar para vocês, que às vezes a gente precisa internar mesmo, não sendo de cetoacidose, mesmo não sendo de estado hiperosmolar, aquele paciente que a gente chama de primo descompensação, né? Ele acabou de descobrir o diagnóstico de diabetes. E às vezes é um paciente que já está há semanas descompensado e não sabe, né? Aquele cara lá, né, caminhoneiro, perdendo peso, fazendo muito xixi, comendo muito, tomando muita água, e aquilo já arrastado há 2, 3 semanas, e daí alguém, né, contou lá essa história dos P's para o médico, pediu um exame de glicemia, veio aí com uma glicemia alta. Se esse paciente, por exemplo, já está numa descompensação de 2, 3 semanas, chega com uma glicemia acima de 500, mesmo que ele não feche para cardio ou para estado hiperosmolar, não é dar a metformina 2, 3 vezes ao dia, glibenclamide 2, 3 vezes ao dia, de cara que vai fazer com que amanhã ele fique com glicemia de 180, 200, tá? E às vezes a gente faz isso, né, inicia o tratamento, ou pior, nem inicia o tratamento, dá um encaminhamento para o endócrino, sabe-se Deus quando ele vai conseguir marcar, e dá alta para ele. Ele vai voltar no dia seguinte, às vezes até antes. Então, às vezes esse paciente que abre o quadro de descompensação de diabetes, que já tem aí alguns dias, algumas semanas de evolução, às vezes ele acaba precisando ficar para fazer 2, 3 dias aí de hidratação, insulina, mesmo que seja insulina subcutânea no andar, até chegar num valor seguro para eu poder deixar o remédio oral para casa e encaminhar ele com segurança, tá? Então, outra situação para a gente acender a luz e não chutar aí do PS, porque ele acaba voltando. E é isso, pessoal. Agora a gente abre aí para as dúvidas de vocês. Se quiserem comentar, fluxo, dúvidas, algum caso que vocês viram, os coordenadores quiserem falar alguma coisa. Alexandre, eu tenho duas coisinhas que eu gostaria de falar. Uma das coisas que você comentou agora, quando que a gente acende uma luzinha de dúvida para um paciente com cetoacidose, né? Quando aquele caso ele é muito claro de um paciente que chega com 400, 500, 600 de glicemia e o paciente está confuso, o paciente está com pele pegajosa, o paciente está hipotenso, eu acho que é um diagnóstico até que muito fácil, muito claro para todo mundo, né? Mas eu lembro que quando eu trabalhava na porta, às vezes estava atendendo um paciente de porta, alguém chegava na emergência e o paciente estava com destro ali de 400, eu via muito comumente um segundo sintoma, dor abdominal, mais nada. Ele não estava confuso, ele não estava sonolento, ele não estava nada. Eu acho que, eu não sei qual que é a sua visão disso, eu pensando na minha visão, como coordenador de equipe, pensando que a Visio hoje faz mais de 100 mil atendimentos mês, não para que a gente padronizasse, mas que a gente tivesse uma visão de quando que a gente faz o screening na porta, não para o médico da sala de emergência, mas Sim. na porta, quando que a gente rastreia a cetoacidose diabética ou não. Tá? Você tem uma ideia disso? Para a gente não coletar todo paciente com 250 de glicemia, a gente coleta gás, urina 1, eletrólitos e tal, mas também aquele paciente com destro high e ele tá sem nenhum outro sintoma associado, a gente só fazer insulina subcutânea e dar alta para esse doente, entendeu? Uhum. Então, lá em Guarulhos, a gente chegou a montar um protocolo, mas a gente chegou aí a dar orientações do que a gente imaginava como correto, né? A gente chegou a fazer um protocolo que era dentro da internet, então isso acabava tendo que passar por outras instâncias, mas no geral o que a gente orientava é um paciente jovem, né? Então a gente começa a atender clínica médica na grande maioria dos serviços a partir dos 12 anos, né? Então ele está ali, entre 12 a 25 anos. Vem por dor abdominal. Acho ele um pouquinho desidratado. É uma dor abdominal inespecífica, então não faz eu pensar em colestite, não faz eu pensar em apendicite, não faz eu pensar, né, em qualquer coisa aí mais para o lado do abdômen agudo cirúrgico. E o exame físico dele também não me ajuda, né? Tem uma dor à palpação inespecífica. Esse paciente é legal a gente fazer um rastreio com glicemia, tá? Principalmente se ele não sabe se ele tem diabetes, se ele nunca fez. Então, a faixa etária é jovem, né? Dos 12 até os 25, 30 anos. Se chega por dor abdominal, e a gente imagina que essa dor abdominal não é itu, não é jeca, não é apendicite, não é dispepsia,
E a gente costumava dar essa orientação de fazer a glicemia. Às vezes, eu fazia um trabalho de quando a gente dava o diagnóstico de diabetes para o paciente que ele não sabia que era, então ele está abrindo o quadro de diabetes agora. Eu olhava a grande maioria das vezes. Na última semana ele passou 2, 3 vezes. E daí passava, coletava o laboratório geral, né? Não era um quadro de cetoacidose grave ainda, né? Então ele não tinha leucocitose, ou se tinha era muito pouco. O restante dos exames normais acabava sendo liberado com sintomáticos, né? Então, então os highlights aí para pensar. Então, paciente de 12 a 25, 30 anos, né, normalmente de 12 a 20, a gente já está estendendo um pouquinho, mas de 12 a 20, que vem com uma dor abdominal inespecífica, acho que vale a pena, sim, colocar uma glicemia, né? É um paciente que eu vou pedir exame, então não custa colocar uma glicemia no pedido. Ou então pedir para a enfermagem fazer um destro rapidinho. E, mais importante ainda, se esse paciente está voltando, está, né, recorrendo no serviço pelo mesmo motivo, né, e com certeza aí tem que fazer. Questão de coletar gás, né, a partir de qual valor? Para os jovens, né, aí abaixo de 30, 25 anos, está com a glicemia acima de 250, eu acho que tem que coletar, né, só vou conseguir afastar o diagnóstico coletando. E às vezes, se é uma cetoacidose bem levinha, às vezes ele não está com aquele quadro florido todo ainda, né? Então, se já tem histórico de diabetes e está com a glicemia acima de 250, paciente diabético tipo 1, eu acho que tem que coletar gaso sim. Para os outros diabéticos, aí eu acho que tem que ter clínica, né? Então, tem 40 anos e estou passando por qualquer outro motivo e estou com a glicemia de 300, né? Daí vamos ver, toma, tá tomando insulina direito, tem quadro infeccioso associado. Se for só por não tomar insulina direito, o cara é tigrão, né, come tudo errado, não usa medicação, esse nem às vezes precisa coletar gás se ele não tiver sinais clínicos. Então, acho que, basicamente, para a gente fechar, acho que seria isso. Paciente jovem, dor abdominal, sem história de diabetes, acho que vale a pena coletar a glicemia, principalmente aquele paciente que está voltando, né, acender a luz, ou se o paciente está voltando, tem alguma coisa errada, né, ou ele está triste com a empresa e quer estar um atestado atrás do outro, ou ele realmente tem alguma coisa. Então, o paciente voltou mais de uma vez, tem que pensar que eu não estou resolvendo o problema dele, tem outra coisa por trás. Quando coletar gaso, se ele já for diabético, jovem, acho que acima de 200, 250 vale a pena incluir, e se ele não for o jovem de padrão aí, diabetes tipo 1, eu acho que daí coleta de acordo com a clínica mesmo. Certo. Vamos pensar aqui no colega que está na porta, né? Vamos pensar que o colega que está atendendo na porta, ele não vai entrar com bomba de insulina, ele não vai repor sódio, ele não vai repor nada. Chegou um paciente ali com uma glicemia de 350, com uma dor abdominal leve, inespecífica, ele coleta os exames, e no resultado dos exames ele vem com uma cetoacidose grau 1, uma cetoacidose leve, pH um pouquinho alterado, hiperglicemia e uma cruz de corpos cetônicos na urina. A gente sabe que a gente trabalha, principalmente quando a gente está falando de intermédica, que é um hospital que tem um modelo de gestão mais justo, é um modelo que praticamente não fica sobrando, a gente trabalha com uma taxa de ocupação alta, trabalha com produtividade alta. Às vezes o médico da emergência está um pouco ocupado, o médico da emergência está com algum paciente mais grave, ou a gente está sem leito na emergência. Qual que você acha que deveria ser a primeira medida que um colega de porta, que faz o diagnóstico de cetoacidose, qual que é a primeira coisa que ele tem que fazer no paciente? Seria volume? Assim, o básico, a primeira fase da hidratação, né, pelo menos o primeiro litro, prescrever, e assim, ele está na porta, ele não quer se expor, ele não quer também colocar o paciente em risco, eu fazer a insulina subcutânea, entendeu? Então, até o paciente ser acomodado ali na observação, na emergência, onde quer que for, é o que ele pode fazer. Hidratação é a primeira medida, né? Então, ele já pode começar fazendo hidratação, prescrevendo 1.000, 2.000 de salina, de soro fisiológico, e fazendo a primeira dose da insulina. Quanto que eu faço? Né, é lógico que isso vai variar de paciente para paciente. Tem paciente que vai ser mega resistente, mas normalmente daí já é o paciente que usa doses cavalares de insulina. É aquele paciente que ainda, né, não é aquele tigre total ainda. Eu gosto daquele esqueminha que fala 180, 200, faz 2, 250, 200, 250 faz 4, vai subindo de 2 em 2. Então, acima de 350, normalmente 10 unidades de insulina regular, tá? Isso não vai deixar o paciente hipoglicêmico, pode ficar tranquilo. Então,
fez o diagnóstico aí de CAD leve, então pH de 7,27, BIC de 14 e glicemia de 350. Eu faria isso se eu estivesse na porta, aí 1.000 a 2.000 de soro, e a primeira dose aí de insulina fazer subcutânea, 10 unidades, até o pessoal aí do setor fechado conseguir puxar o paciente. Legal. Uma coisa, pessoal, que a gente vê muito, mas muito mesmo, parece que é uma coisa que passa de boca em boca. Ele tá com uma glicemia de 400, eu vou fazer 10 unidades EV. Gente, nunca façam insulina EV no doente de porta, nem de... Tá, isso é muito, muito comum a gente ver por aí no mundão afora. Por favor, não façam insulina, acho que o Alexandre falou, né? O básico é volume, insulina subcutâneo e documentado que tá guardando vaga na emergência. Resolver o problema mais rápido de uma maneira esperta, só que acaba dando errado. Que às vezes ela nem sabe quanto tá o potássio do paciente, outras vezes exatamente. Vai abaixar? Vai, mas assim, às vezes é aquele paciente que, se eu fizesse direitinho, hidratando, subcutâneo, eu ia segurar ele, porque eu vejo que não tá corrigindo, então eu meto lá 10 unidades de insulina EV, ele vai de 400 para 250, dou alta, daí depois ele, lá em casa, vai fazer de novo, vai acabar voltando, ou vai ter qualquer complicação aí. Eu já vi que parou depois de insulina EV. Tá? Então, quando colocaram os exames, a paciente já tomava algumas outras doenças. No laboratório da paciente, depois da insulina, veio com um potássio de 1,3. Tá? Voltou, animou, voltou, tudo mais. Então, pessoal, por favor, não façam insulina EV no paciente que pode, né? Tem uma pergunta aqui da Monique. Paciente em uso de corticoide 80 mg dia, sem antecedente de diabetes, sem fazendo hiperglicemia na vigência do uso de medicação. Como proceder? Bom, primeiro, gente, aí vamos falar de porta, tá? Então, imagina que você esteja na porta, vem um paciente, sei lá, lúpico, artrite reumatoide, qualquer coisa do tipo, e tá usando dose alta, né? Porque 80 mg é dose imunossupressora, então tem que ter algum BO aí crônico tratando. E começou, não tem diabetes, e começou a fazer hiperglicemia, tá lá com você com, sei lá, 300. Primeiro, tem que ver uma rotina básica laboratorial dele, né, ver como estão os eletrólitos e tudo mais. Vou, num primeiro momento, igual aos outros pacientes, hidratar seu potássio, posso fazer uma unidade de primeira etapa aí de subcutâneos, mas eu tenho que pensar, tem algum processo infeccioso? Acho que isso é o mais importante, né? Lembrar que é um paciente que está tomando uma dose imunossupressora, pode ter uma ITU, pode ter uma pneumonia, pode ter qualquer outra coisa. Então, tem sintomas de foco infeccioso, né? Faz o rastreio básico, pelo menos com urina e raio-x para excluir, né? Aí, eu excluí que não tem processo infeccioso. Esse paciente, num segundo momento, ele vai ter que ambulatorialmente descobrir se ele é diabético ou não, porque ele podia não ser, e agora ele e descobriu usando o corticoide, né, e daí o endócrino vai lá pedir hemoglobina glicada, né, e se a hemoglobina glicada estiver acima de 6,5, 7, vai dar o diagnóstico do paciente aí de diabetes. Agora, sim, então, isso pensando no paciente que eu vou conseguir liberar, né? Então, ele vai fazer esse segmento ambulatorial. Eu acho que esse é o paciente que a gente tem que compartilhar a decisão, né? E daí você vai, chama o chefe de plantão, chama o cara da OB, chama o cara da emergência, chama o teu coordenador, para ver o que vai fazer. A gente tem um suporte no serviço que você está, de ligar para o especialista e discutir esse caso. Vamos supor que é um paciente da EMAP, né? Então, São Cristóvão, por exemplo, tem como você pegar o telefone lá, ligar 9, quero falar com a equipe da EMAP. O cara te dá o que fazer, você escreve no prontuário, né? Nem sempre, às vezes eu tô, sei lá, na porta da Barra Funda, vai ter um hemato para discutir o caso. Então, esse é um caso que eu acho que tem que discutir, né? Seja ou com um especialista, né, da área que faz segmento do paciente, né, seja ele reumato, seja ele hemato, seja o que for, ou se eu não tiver isso disponível, discutir com a tua retaguarda mais próxima, tá? É um paciente que eu vou ter que diminuir um pouquinho a dose de corticoide dele e ir reavaliando, né? Se ele tiver algum sinal de gravidade, ele vai ter que fazer, vai ter que ficar,
né, e daí a gente vai manejar isso internado, mas se ele não tiver nenhum sinal de gravidade, uma hiperglicemia pura isolada, não tem distúrbio metabólico, o gasto é normal, não tem nada infeccioso, e eu tenho condições de liberar ele, né, então provavelmente a gente vai dar uma diminuída aí na dose do corticoide dele, e vai orientar ele a voltar o mais rápido possível no especialista que ele passa, tá? Mas esse caso daí, eu acho que você tem que compartilhar a decisão com um backup aí por trás, seja o especialista ou seja um colega mais experiente. E é um paciente que eu não vou iniciar antidiabético, né? Porque, teoricamente, ele não tem diabetes. Então, não vou sair para manter o corticoide dele iniciando metformina, glibenclamida, insulina, o que for, né? É um paciente que o especialista ou ele vai reduzir bem a dose, ou ele vai, o paciente não vai tolerar usar aquela medicação e vai ter que trocar para um biológico, ou o que quer que for. Mas é um paciente aí que esse você vai precisar discutir, não vai dar para você, né, de cara sair fazendo alguma coisa e liberar ele. Você acha que vale a pena você, se tiver disponível, discutir com o especialista, se não tiver disponível, discutir aí com a tua retaguarda, seja ela observação, coordenação, qual for. Mas é um paciente que vai precisar reduzir a dose do corticoide, porque está sendo a causa da descompensação. Mais alguém, pessoal? Então, acho que é isso. Esse tema é um pouquinho chato, né, um pouquinho complexo. A aula até estendeu uns minutinhos a mais, mas é porque realmente tem alguns pontos aí que a gente tem que chamar a atenção que corre risco da gente fazer errado. E se a gente fizer errado, o paciente recorre da cetacidose, piora. Então, é uma aula que eu gosto de chamar, porque com frequência a gente vê o pessoal conduzindo de maneira errada. É isso, gente. Boa noite, bom descanso. E daí a gente manda aí a próxima aula para vocês daqui a alguns dias. Alexandre, obrigado, boa noite.